Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Nesse vídeo eu irei falar um pouco sobre engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, mais precisamente irei resolver um exemplo a respeito desse tipo de engrenamento. Esse é o tipo de engrenagem de dentes helicoidais. Eles consistem em um tipo de engrenamento diferente dos de dentes retos, porque eles possuem essa inclinação que segue o ângulo de hélice, o ângulo beta, que estudamos em mecanismos. Mais para frente irei falar sobre isso. Esse exemplo fala sobre duas engrenagens, uma menor e outra maior, e nós temos que realizar vários cálculos para saber os diâmetros primitivo, diâmetro externo, diâmetro interno, entre outros dados. Vamos começar lendo um pouco lendo o enunciado e pegando os dados para os cálculos que serão realizados. Considere um conjunto de engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais em que a engrenagem menor e a maior possuem respectivamente 12 e 60 dentes, ambas com módulo normal de 3 mm, ângulo de pressão normal de 20 graus e ângulo de hélice de 30 graus. Temos que calcular o diâmetro primitivo das duas engrenagens, o diâmetro externo, o diâmetro interno, o ângulo de pressão aparente, a altura da cabeça ou saliência, a altura do fundo ou a reentrância, a distância entre os eixos e a relação de transmissão. Aqui eu juntei já os dados que são falados aqui no enunciado, que são Z1 12 dentes, Z2 os 60 dentes. O módulo normal das duas engrenagens são iguais e são 3 mm. O ângulo de pressão normal das duas engrenagens também são iguais e corresponde a 20 graus. E o ângulo de hélice entre as duas também são iguais e corresponde a 30 graus. Aqui eu coloquei um pouco dos dados para podermos analisar quais são os valores e onde que eles se localizam na engrenagem. No caso, o ângulo de hélice ele corresponde a esse ângulo aqui com relação ao normal da engrenagem. Esse ângulo é o ângulo beta, que é o ângulo de hélice, e esse ângulo aqui é o ângulo de pressão. Se vocês puderem observar aqui, seguir esse cursor que eu estou mostrando, é o ponto onde que os engrenamentos eles se tocam durante todo o período, nessa linha. Nessa linha corresponde ao ângulo alfa, que é o ângulo de pressão entre as duas engrenagens. Vamos então começar a fazer os cálculos. Aqui estão as fórmulas, as expressões para cada um dos dados que são pedidos. Mais para frente irei mostrar, mas vamos seguir todos os dados que estão nessa tabela. Vamos começar então calculando o diâmetro primitivo das duas engrenagens, começando pela menor. Esse aqui é o cálculo para o diâmetro primitivo. Ela corresponde ao módulo normal vezes o número de dentes da engrenagem 1 sobre o cosseno do ângulo de hélice. Coloquei também esse outro modo de você calcular o diâmetro primitivo, que corresponde ao módulo aparente vezes o número de dentes da engrenagem 1, porque vai ser importante para os cálculos futuros, principalmente aqui em diâmetro de coroa, que nós vamos precisar do módulo aparente. Realizando esse cálculo inicial aqui, nós substituímos o módulo normal por 3, o número de dentes da engrenagem por 12 e o ângulo de hélice por 30 graus, como diz o enunciado. E assim encontramos um diâmetro primitivo de 41,57 mm. Como nós sabemos que o número de dentes são 12, nós podemos substituir nesse local e fica dessa forma: 12 módulo aparente, e dividimos, e passando 12 dividindo 41,57, nós encontramos o módulo aparente, que é de 3,46, que vai ser mais importante para a gente aqui na frente. Vamos fazer agora o diâmetro primitivo da segunda engrenagem.
que corresponde ao módulo normal do segundo, número de dentes do segundo sobre cosseno do ângulo de hélice. A única coisa que vai mudar com relação ao cálculo de cima é o número de dentes, né, que no caso da segunda engrenagem é 60, enquanto da primeira era 12. Realizando os cálculos, chegamos a 207,84 milímetros. Diâmetro de coroa corresponde ao cálculo corresponde à multiplicação do módulo aparente vezes a soma do número de dentes mais 2 vezes o cosseno do ângulo de hélice. Aqui é o dado que nós conseguimos aqui em cima, nós vamos substituir nesse local, que era o único que não está claro nessa equação. Substituindo, nós temos essa expressão, realizando os cálculos, nós chegamos nesse resultado de 47,5, que é o diâmetro da coroa. Para a segunda engrenagem é a mesma coisa, só trocamos o Z2, o número de dentes da segunda engrenagem, por 60. Dessa forma, chegamos ao valor de diâmetro da coroa de 203,59 milímetros. Diâmetro de raiz. O diâmetro de raiz também precisaremos do módulo aparente. O que vai mudar aqui é que agora estamos subtraindo e é 2,5 aqui. Então nós temos que substituir os valores e chegamos nessa expressão. Depois de realizar os cálculos, chegamos a 34,3 milímetros do diâmetro de raiz da primeira engrenagem. O diâmetro de raiz da segunda engrenagem será realizado da mesma forma, só que com a mesma alteração no número de dentes da segunda engrenagem. E chegamos ao valor de 200,1 milímetros. O ângulo de pressão aparente será igual para as duas, porque estamos em uma relação de engrenamento, então as duas estão em contato. Para realizar esse cálculo, nós faremos tangente a menos 1, o tangente do ângulo de pressão normal sobre cosseno do ângulo de hélice, ficando dessa forma, uma fração dentro dos parênteses de tangente de 20 graus sobre cosseno de 30 graus. Realizando esse cálculo primeiro e usando a função na calculadora de tangente a menos 1, nós chegamos ao valor do ângulo aparente, que nos meus cálculos deram 22,79 graus. Saliência não é muito difícil, a saliência corresponde ao número do módulo, que no caso é 3 milímetros. A reentrância também não é muito difícil, multiplicamos 1,25 pelo módulo normal, e assim chegamos à reentrância de 3,75 milímetros. Para calcular o entre-eixos, nós temos essa expressão que corresponde à multiplicação do módulo normal vezes a soma dos dentes das duas engrenagens sobre 2 vezes o cosseno do ângulo de hélice. Assim, nós chegamos nessa expressão, dessa forma, substituindo, e chegamos ao valor de 124,7 milímetros. Essa distância aqui é a distância de um centro ao outro das engrenagens. A relação de transmissão também não é muito difícil, nós somente dividimos a segunda engrenagem, o número de dentes da segunda engrenagem, sobre o número de dentes da primeira engrenagem. No caso, deu um valor de 5. Aqui eu coloquei essa imagem para ilustrar os dados que nós encontramos. Essas imagens correspondem a uma engrenagem de dentes retos, mas essas características, como reentrância, saliência, é o mesmo tanto para uma quanto para a outra. No caso, elas, ao invés de ser os dentes dessa forma, se configuram dessa forma aqui apresentada nessa imagem. Já vou mostrar aqui também os dados que nós encontramos, organizado em uma tabela, para podermos localizar. Aqui nós podemos ver o diâmetro primitivo bem aqui, o diâmetro de raiz aqui e o diâmetro de coroa, que é o que passa aqui mais por fora. E aqui em cima a saliência e aqui embaixo a reentrância. Todos esses dados estão apresentados aqui embaixo.
Vamos agora para a parte 2 dos cálculos envolvendo engrenagens helicoidais e vamos agora ver outros tipos de cálculos que têm a ver com o rendimento e a condução do engrenamento. Vamos ler o enunciado primeiramente. Considere um conjunto de engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais em que a engrenagem menor e a maior possuem respectivamente 12 e 60 dentes da mesma forma como a outra engrenagem, ambas com módulo normal igual a 3 mm, ângulo de pressão normal de 20 graus e ângulo de hélice de 30 graus. Coeficiente de atrito de 0,05. Isso aqui vai ser importante para nossas contas, que são dados novos. Calcule a relação de condução do engrenamento e o rendimento. E o comprimento da engrenagem é de 3 cm. Esses dois dados aqui são novos e vão ser muito importantes agora que nós vamos fazer os outros tipos de cálculos envolvendo as duas engrenagens. Para isso nós vamos precisar dos mesmos dados que nós já conseguimos anteriormente, aqueles de diâmetro primitivo, diâmetro da coroa, diâmetro de raiz, para fazer os cálculos agora que correspondem a equacionamentos maiores. No caso, agora vocês podem ver que os cálculos ficaram um pouco maiores. Então, o que será feito aqui? Nós teremos que substituir os valores dentro da equação. Por mais que ela seja grande, o único trabalho que teremos é de não nos embolarmos na hora das contas. Então, vamos tentar ir calmo aqui para ver como é que esse cálculo se realizará. Primeiramente, nós temos uma fração de 1 sobre π cosseno do ângulo de pressão aparente. Temos que prestar atenção que esse ângulo é o ângulo de pressão aparente e não o ângulo de pressão normal. E essa fração está multiplicando as duas raízes mais esse fator aqui, com esse elemento de fora. Dentro dos parênteses nós temos raiz de número de dentes da engrenagem 2 ao quadrado sobre 2 vezes o seno ao quadrado do ângulo aparente novamente, mais número de dentes da engrenagem 2 vezes o cosseno do ângulo de hélice mais o cosseno ao quadrado do ângulo de hélice, mais raiz do número de dentes da engrenagem 1 ao quadrado sobre 4 vezes seno ao quadrado do ângulo de pressão aparente, mais o número de dentes da engrenagem 1 vezes o cosseno do ângulo de hélice, mais o cosseno ao quadrado do ângulo de hélice. Aqui fora da raiz nós temos menos a soma dos números de dentes das duas engrenagens sobre 2 vezes o seno do ângulo de pressão aparente. Aqui nós colocaremos aquele valor que nós grifamos, que é de 3 centímetros, só que ao invés de 3 centímetros nós vamos colocar 30 milímetros, porque nós não estamos falando de... porque nossos cálculos estão todos em milímetros, não estão em centímetros. Então nós vamos converter e colocar aqui 30 milímetros, vezes tangente do ângulo de hélice sobre π vezes módulo aparente. Então, sobre esse cálculo aqui, antes de prosseguirmos, vou explicar um pouco sobre esse fator aqui, esse termo. Esse termo ele é somado só em caso de engrenagens reais, em casos de sistemas que já existem. Você não se você for usar uma engrenagem, está dimensionando ela, você não usa esse fator. Você usa o fator de segurança. Mas como a gente já está trabalhando com engrenagens que existem, então a gente tem que adicionar esse valor. Por isso que o rendimento, no caso, ele vai dar um valor um pouco maior, já que esse dado aqui ele corresponde a uma somatória com esse. Encontramos então uma relação de condução de E igual a 2,9139. Continuando nos cálculos, nós temos agora que fazer a segunda parte, que a questão pede, que é, além da relação de condução, ela perde o rendimento. E para fazermos os cálculos do rendimento, nós temos que descobrir esses dois termos inicialmente, o termo LF e o termo LA. Isso daqui é uma modalidade para facilitar os cálculos, já que o valor que nós vamos encontrar aqui, nós vamos colocar em outra equação. Então, dentro da raiz nós temos esses termos aqui,
que são diferentes dos nomes que nós já tínhamos aqui anteriormente. Esse termo RP1 corresponde ao raio primitivo 1. O raio primitivo 1 ele é o valor do diâmetro primitivo 1 dividido por 2. E substituímos nesse local para fazermos os cálculos de forma adequada. Então, só para não confundir, nós não estamos usando o mesmo valor de diâmetro primitivo, nós estamos usando o valor de raio primitivo. Então, continuando aqui, nós substituímos aqui o valor de diâmetro primitivo sobre 2, que é o raio primitivo, mais o HA, que nós temos aqui, que é de 3 milímetros, esses dois somados elevado ao quadrado menos o raio primitivo 1, que vai ser aproximadamente 20,7 ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de ângulo de pressão aparente, que é 22,79. Fora da raiz nós temos menos o diâmetro primitivo sobre 2, vezes seno do ângulo de pressão aparente. Aqui embaixo é a mesma coisa, a única coisa que troca será o raio primitivo, não será da primeira engrenagem, mas será da segunda engrenagem. Então, no caso, quase 103,20 aproximadamente. Continuando os cálculos aqui, nós temos o valor de LF de 6,038 e o valor de LA de 7,2107. Esse daqui é o equacionamento que vai nos dar o valor do rendimento em si. Aqui nós podemos ver o módulo que antes foi dado para a gente, né, corresponde a 0,05. Ali no enunciado foi nos dito isso. E dentro dos parênteses nós temos os valores de LA ao quadrado, o valor que nós encontramos aqui em cima, o valor de LF ao quadrado, que também encontramos aqui. Nós somamos o quadrado delas e multiplicamos pelo módulo, e também multiplicamos aqui pela relação de engrenamento, né? Se vocês lembrarem, é quando nós fizemos o cálculo de Z2 sobre Z1. Esse fator aqui, vamos agora vou explicar um pouco aqui sobre esse fator aqui. Por que nós temos esse mais ou menos dentro dessa equação de rendimento? Ela está aqui porque, dependendo de como que o engrenamento se dá, nós alteramos esses valores, esse sinal aqui dentro. No caso, como o nosso engrenamento é um engrenamento externo, nós vamos somar. Se fosse engrenamento interno, nós teríamos que subtrair. É bom pôr essa observação, porque as questões que fizermos pode te pedir outra coisa, ou outras características, e esse sinal se altera dependendo delas. Aqui embaixo nós temos π vezes o rendimento, vezes a relação que nós encontramos anteriormente, o número de dentes da engrenagem 2, vezes o módulo normal ao quadrado, e cosseno ao quadrado do ângulo de pressão normal. Realizando esses cálculos, substituindo e depois subtraindo de 1, nós temos o valor de 0,99,39, ou, como se trata de um rendimento de 99,39%. Agora vamos ir para a terceira parte do nosso trabalho, desse exemplo que estamos realizando. Vamos ler o enunciado. Considera um conjunto de engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais em que a engrenagem menor e a maior possuem respectivamente 12 e 60 dentes, ambas com módulo normal de 3 mm e ângulo de hélice 30 graus. Verifique a condição de interferência. Então, aqui novamente é só aplicar na fórmula. Não tem muita alteração nisso. Aqui, o que esse maior ou igual nos diz? Se essa condição for verdadeira, se no caso o valor Z1 for maior do que todo esse relacionamento aqui, nós temos que não haverá interferência. A interferência ocorrerá somente se esse lado for superior a esse lado aqui. Aí, com isso, nós temos que substituir os valores, né? Aqui nós substituímos o valor de Z1, que é 12. Aqui nós substituiremos o valor de 60, mais a raiz de 60 ao quadrado,
mais 4 vezes cosseno do ângulo de hélice, vezes o número de dentes da engrenagem 2, mais cosseno do número do ângulo de hélice, sobre seno ao quadrado do ângulo de pressão aparente, isso ao quadrado. Com isso, nós encontramos um valor como nós sabemos, Z1 é 12, nós encontramos um valor desse lado da equação de 10,74. Como 10,74 é menor do que 12, nós temos que esse conjunto de engrenagens satisfaz a condição de interferência. Então, ela está apta para funcionar adequadamente. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.